alguns temas dentro de áreas do conhecimento que não podem nunca ser desprezados. E dentro da história da química e do estudo propriamente da química, existe um tema que a gente jamais pode deixar de estudar. Esse tema se chama a tabela periódica dos elementos químicos. Hoje a gente vai estudar a classificação periódica, como ela se desenvolveu, como que a gente pode trabalhar com ela, qual que é a importância dela para o nosso estudo, e a gente vai entender muitas coisas sobre essa classificação maravilhosa que ocorreu dentro da história da química. Ah, Basicamente, a gente vai entender o seu formato, o porquê, como você pode ver aqui, que existem grupos, que também podem ser chamados de famílias, os períodos, a classificação, as cores, as divisões, o formato em si. Ah, Preste bastante atenção, galera, porque não é um tema que a gente possa menosprezar. É um tema muito importante, essencial, básico, fundamental, para que você consiga entender outros temas que virão e para que você consiga entender um pouco também da história da humanidade, da história das pessoas, da sua própria história. Vamos a ele? Bom, como você pode ver, o nosso estudo de hoje sobre a tabela periódica, ele está pautado em partes. A gente vai estudar parte a parte como ocorreu a formação, como ocorre a classificação, o porquê do formato. E uma das partes fundamentais, mais importantes de todo esse estudo, é a gente entender a importância da formação ao longo dos anos dessa tabela. Houveram inúmeras tentativas, houveram inúmeras possibilidades que foram levantadas ao longo da história, e duas delas são as mais importantes, que são aquelas que a gente vai ver de fato nesse estudo, certo? Vários cientistas começaram a tentar desenvolver uma classificação para os elementos conhecidos na época. O primeiro que teve sucesso e que traz uma tabela que de fato é importante para nós é o cientista russo chamado Dmitry Mendeleev. Mendeleev ele fez uma organização periódica fantástica. Ele organizou a tabela periódica em ordem de massa atômica ou de peso atômico. A tabela periódica que você tem hoje, ela não é classificada em termos de massa, ela é classificada em ordem crescente de número atômico, que é a segunda contribuição histórica que a gente vai ver, que é a contribuição de Henry Moseley. Mas o Mendeleev, que é dito como o pai da tabela periódica, ele traz para nós contribuições importantíssimas. Por exemplo, existiu alguns elementos na época de Mendeleev, cerca de 60 elementos, e imagine a dificuldade de um cientista, de um pesquisador, de um químico, de um físico, ao tentar trabalhar com elementos conhecidos até então e perceber que esses elementos não tinham propriedades e não havia uma classificação que ele pudesse consultar. Esses elementos tinham que ser encontrados quase que ao acaso e procurar de acordo com as suas propriedades, de acordo com aquilo que era necessário para aquele experimento, era completamente impossível. Até que Mendeleev teve uma ideia legal. Ele resolveu pegar os elementos conhecidos na época, escrevê-los em pequenos cartões e ir colando esses cartões nas paredes do seu laboratório e começar a movimentar esses elementos de lugar de acordo com as propriedades e de acordo com a massa atômica, que era aquilo que ele entendia ser o correto. Montando essa estrutura no seu laboratório, ele percebeu que haviam algumas lacunas, alguns buracos de elementos que ainda não existiam, mas que provavelmente já existiam, só não tinham sido descobertos ainda. Então ele conseguiu fazer algumas previsões. Por exemplo, hoje a gente tem um elemento conhecido como germânio, que o Mendeleev deu o nome de Eka-silício. Ele conseguiu fazer previsões praticamente exatas de massa atômica, densidade, cor e até a densidade do composto formado com oxigênio, do óxido desse elemento. Mendeleev foi brilhante na sua classificação. Existem muitas histórias que contam para nós como ocorreu essa classificação. Tem um livro chamado O Sonho de Mendeleev. Mas isso não é ponto para nós aqui agora. Se você tiver curiosidade, é só procurar rapidinho que você encontra algumas histórias bem interessantes sobre Mendeleev. Essa é a tabela periódica que Mendeleev elaborou. Se você olhar com carinho, você percebe algumas lacunas que estão com o hífen aí na tabela, que foi onde Mendeleev conseguiu fazer algumas previsões. Tá? Ele não previu toda a tabela com a estrutura que a gente tem hoje, mas ele conseguiu fazer previsões
muito interessantes e que nos levam a entender o seguinte: a tabela periódica ela é composta de elementos onde um elemento tem muito a ver com o outro, onde as propriedades desses elementos se agrupam também dentro da tabela. Só que o problema de Mendeleev foi deixar essa tabela em ordem crescente de massa, e algumas propriedades não funcionavam muito bem assim. Até que veio Henry Moseley, que elaborou uma tabela um pouquinho diferente. A estrutura básica de organização era a estrutura de Mendeleev, porém ele reorganizou esses elementos em ordem crescente do número atômico, do número de prótons existentes no núcleo desse elemento. E a organização fez mais sentido assim. O Moseley conseguiu organizar os elementos de maneira que as propriedades que esses elementos tinham também se agrupavam dentro da tabela periódica. E a gente já tem um formato praticamente idêntico ao que temos hoje, lógico com menos elementos, porque alguns ainda não haviam sido descobertos e outros ainda não haviam sido sintetizados, como a gente tem hoje. A tabela periódica atual, ela tem essa cara. Aqui estão os elementos que ganharam nome nos últimos anos, bem recentemente, 2014, 2016. Esses últimos elementos que não tinham um nome próprio na tabela, eles ganharam um nome. E agora todos os 118 elementos que compõem a organização periódica dos elementos têm nome, uma possível utilização, e todos eles estão o mais completo possível para o nosso conhecimento. Mas como se dá essa divisão? Por que a tabela periódica tem esse formato tão atípico? Por que a maioria delas traz separações de cores diferentes? Por que existem 7 linhas na tabela e 18 colunas? É isso que a gente vai ver agora. As 7 linhas da tabela são chamadas de períodos. E esses períodos eles estão intimamente ligados, eles têm tudo a ver com o modelo atômico que a gente estudou, que é o modelo atômico de Niels Bohr. Niels Bohr ele propôs um modelo para o átomo que trazia consigo um núcleo, assim como o Rutherford, mas trazia 7 camadas de energia fixa, onde os elétrons estavam orbitando ao redor desse núcleo. E pelo modelo de Bohr, ter teoricamente infinitas camadas, mas de maneira prática apenas 7, a tabela periódica que a gente tem hoje também, ela tem 7 períodos, mas que podem ser expandidos para outros períodos. Até existem já tabelas periódicas expandidas. Mas hoje a gente necessita apenas de 7. Então todas essas 7 linhas têm tudo a ver com o átomo de Bohr. E olha que legal, a gente fazendo uma distribuição eletrônica desses elementos, a gente consegue entender e localizar esses elementos pelo menos pelo período por enquanto. Daqui a pouco a gente vai ver a localização completa. Mas, por exemplo, o átomo de sódio, ele tem 11 elétrons ao todo. Quando a gente usa a distribuição eletrônica de acordo com as regras impostas por Linus Pauling, a gente consegue esse resultado aqui, ó, 1s2, 2s2 e 2p6, 3s1. Ou seja, o átomo de sódio ele tem 3 camadas. E se a gente relacionou os átomos de acordo com o modelo de Bohr à tabela periódica, os átomos que têm apenas uma camada, eles estão todos no primeiro período, que são hidrogênio e hélio. Os átomos que têm 2 camadas, eles estão todos no segundo período. Os átomos como o nosso sódio, do exemplo, ele tem 3 períodos. Ele tem 3 camadas, melhor dizendo, então com certeza ele está localizado no terceiro período. E todos os átomos que, assim como o sódio, apresentam 3 camadas na sua estrutura eletrônica, todos eles estão no terceiro período. E assim sucessivamente até os átomos que apresentam 7 camadas, então todos eles estão no sétimo período. É assim que se distribuem os períodos na tabela periódica, certo? Todos os elementos, portanto, de um mesmo período apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas. Nunca o mesmo número de elétrons, porque o número de elétrons, como a gente já viu anteriormente, ele é igual ao número de prótons para que os elementos sejam neutros. Não existem cátions e ânions na tabela periódica, apenas elementos neutros. Mas o número de camadas onde esses elétrons estão distribuídos, isso com certeza tem tudo a ver com o átomo de Bohr. O número de camadas é igual ao número de períodos. Correto? Os grupos ou famílias. A tabela periódica também está dividida em colunas. Tá? Até pouco tempo atrás a gente chamava apenas de famílias essas colunas. E aí começou a surgir a nomenclatura de grupos. E hoje ela é mais comum e mais aceita do que a nomenclatura de famílias. Essa nomenclatura de grupos ou famílias, ela fica bem definida quando a gente entende o que fez Mendeleev e o que fez Moseley, deixando átomos com propriedades semelhantes muito próximos na tabela.
todos os átomos que compõem uma mesma família ou um mesmo grupo, que são as colunas da tabela, eles têm reatividade química semelhantes. Eles têm propriedades químicas e físicas semelhantes. Então, são átomos que estão agrupados de acordo com as suas propriedades. Essas famílias ou grupos, como a gente falou, são as colunas. E o que está numerado aí na parte preta da tabela é a nomenclatura mais antiga de famílias. E hoje a gente usa a nomenclatura mais comum de grupos, porque aí existe uma sequência de 1 a 18, sem passar por aquela confusão de famílias A e B, principalmente nas famílias B, onde a confusão era um pouquinho maior. Então tudo que a gente disse está aqui para você estudar depois. Aqui a gente tem um pequeno problema, mas que, assim como tudo que a gente precisa aprender nessa vida, existe uma pequena etapa anterior chamada memorização. E a gente não vai conseguir fugir da memorização nessa parte. Algumas famílias ou grupos da tabela periódica, elas têm nome. E a gente precisa se adaptar a esses nomes porque os exercícios gostam muito de trabalhar dessa maneira. Então, por exemplo, os elementos do grupo 1 ou família 1A são os elementos dos metais alcalinos. A família 2A, o grupo 2, são os metais alcalinos terrosos, e tem esse nome por ter uma aparência de pó. Ah, as famílias 13, os grupos 13, 14 e 15, eles não têm um nome próprio, mas a gente pode chamar pelo primeiro elemento do grupo. Sendo assim, grupo 13 seria o grupo do boro, 14 o grupo do carbono e 15 o grupo do nitrogênio. Mas aí dos grupos 16 a 18 voltam os nomes um pouco diferentes. Grupo 16 são os calcogênios, grupo 17 halogênios e grupo 18 os famosos gases nobres, certo? Cuidado com esses nomes, galera. Eles aparecem muito no enunciado dos exercícios e eles podem derrubar o seu exercício. Às vezes você conhece o conteúdo, mas não consegue começar o exercício por causa da nomenclatura. Outra classificação importante é chamar de metais ou elementos, né, melhor dizendo, representativos e elementos de transição. Acho que essa próxima figura é um pouco mais clara para isso. Aquilo que a gente sempre chamou de famílias A são os elementos representativos. E aqueles que a gente chama de famílias B são os elementos de transição, e às vezes chamados de transição interna, para aquelas duas linhas que surgem abaixo da tabela periódica, que a gente vai estudar no próximo vídeo como sendo os blocos, ou bloco F, né, blocos D e F da tabela periódica. Mas por enquanto basta essa classificação em grupos, períodos, elementos representativos e elementos de transição. Ok? Aqui para fixar um pouquinho para nós que todos os elementos do mesmo período têm o mesmo número de camadas para distribuição eletrônica. Onde está circulado aqui para nós, hidrogênio e hélio, eles apresentam apenas uma camada, embora o hidrogênio tenha um elétron e o hélio dois. Do lítio ao neônio, os elementos do segundo período da tabela, todos eles têm duas camadas, embora o número de elétrons seja diferente. Assim como a gente pode ver para todas as camadas, ou melhor dizendo, períodos da tabela periódica. O hélio ele é uma exceção, né, em relação à distribuição eletrônica, porque a gente vai ver daqui a pouco que todos os elementos que na sua distribuição eletrônica apresentam dois elétrons de valência são elementos do grupo 2. Se tem um elétron de valência, são elementos do grupo 1. Mas o hélio ele tem dois elétrons de valência porque ele é um elemento pequenininho e ele está lá no grupo 18. Ele é o primeiro gás nobre, mas a gente em breve vai falar um pouquinho dele também. Galera, a localização desses elementos seria o nosso próximo passo. Eu vou colocar isso num outro vídeo para que a gente não tenha vídeos muito longos. Mas é muito tranquilo de entender como localizar um elemento na tabela periódica. Então não perca o próximo vídeo, porque vai ser muito importante para que você dê aquele passo que os vestibulares mais esperam de você. Certo? Bom, então na aula de hoje a gente conseguiu entender o formato da tabela, a nomenclatura que aparece sobre períodos e famílias ou sobre períodos e grupos, a intimidade que esse formato possui em relação ao átomo de Bohr, sobre esse modelo atômico tão importante para nós. E a gente começou a ver um pouquinho da localização, a falar que elementos cuja distribuição eletrônica termina em 1, eles são elementos da primeira linha da tabela, do primeiro período. Se termina em 2, são do segundo período. Por isso que aquele diagrama formado por Linus Pauling para níveis de energia, ele é muito útil para nós agora. Ele vai de 1 a 7 e a tabela periódica também tem períodos de 1 a 7.
No próximo vídeo a gente vai estudar a localização das famílias e aí a localização desses elementos fica completa para nós, ok? Eu espero ter ajudado você a entender um pouquinho mais sobre a tabela periódica e aguardo você no próximo vídeo para que a gente termine esse estudo tão importante dentro da química. Um abraço e até o próximo vídeo.